A resposta internacional ao tarifaço de Donald Trump foi quase imediata. A China não perdeu tempo e anunciou retaliações na mesma medida. Imposto extra de 34% aos produtos americanos e promete endurecer os negócios envolvendo terras raras. O dia foi de muita tensão, com o mercado financeiro global derretendo. O presidente Donald Trump declarou que a resposta chinesa é a pior alternativa. Nosso correspondente Luca Bassani chega agora ao Jornal Jovem Pan com todas as informações. É esse efetivamente, não é, Luca? O início de uma guerra comercial. Bem-vindo, bom trabalho. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Exatamente, ontem nós já antecipávamos aqui que a resposta perante as tarifas de Donald Trump seriam rápidas e provavelmente catastróficas, como a gente viu a resposta de grande parte dos mercados continentais durante esta sexta-feira. O presidente chinês Xi Jinping, através do Ministério do Comércio da China, anunciou então que vai retaliar os Estados Unidos de maneira recíproca, aplicando tarifas de 34% também em todos os produtos americanos que chegarem aos portos chineses, aeroportos do país e quiserem ser comercializados dentro deste que é o maior mercado consumidor do planeta. Ao mesmo tempo, a China ela impôs algumas sanções a empresas americanas que querem utilizar das terras raras chinesas para a sua própria indústria. Esses minerais são fundamentais para as indústrias de alta tecnologia, aqueles produtos de tecnologia de ponta, né? Os telefones celulares, os computadores, os carros elétricos, o que pode também afetar e muito as gigantes do setor da informática e da informação dos Estados Unidos. A gente viu que na Ásia os mercados acordaram já de maneira bastante baixa, né? Muitos deles derretendo. Aqui na Europa a queda foi em média de 4%, até mesmo a Itália teve um dos piores resultados dentro do continente, acima dos 6% de queda, enquanto que nos Estados Unidos a história não foi diferente. As Nasdaq também caindo 3,5%, além dos 5% que já tinha caído no dia de ontem. Então o resultado econômico ele é muito ruim para as gigantes empresas de tecnologia, de diversos ramos, também na mineração, na agricultura, e o temor de vários mercados em relação a essa guerra ser definitiva e duradoura. Afinal, uma guerra comercial já aconteceu durante o primeiro mandato de Donald Trump, mas aquela forma menos intensa. Agora, com tarifas quase o dobro daquelas aplicadas anteriormente, o temor é que a recessão global seja generalizada e os países mais pobres, que tenham menor capacidade de responder economicamente, sejam também muito prejudicados. O presidente norte-americano Donald Trump respondeu aos chineses dizendo que essa escolha de retaliação foi a pior escolha, a pior alternativa possível e que ele não vai voltar atrás. Portanto, se os chineses dobrarem a aposta, segundo o que ele disse, os americanos continuarão taxando e também incentivando outras empresas de outros continentes a se instalarem dentro dos Estados Unidos com aquela promessa de tarifa zero para aqueles que se realocarem para os Estados Unidos. Então a gente vê que é uma situação extremamente difícil, os europeus ainda não sabem como responder a esta resposta da China, então é um cenário que encaminha para um final de semana tenso e uma segunda-feira nas bolsas de valores e nas diversas empresas do mundo também com muita preocupação de como será esta continuação de 2025. Luca, você já trouxe esse panorama das bolsas nessa sexta-feira, mas eu pergunto para você o seguinte, os analistas aí na Europa dizem o seguinte, ou dizem o quê? Será que essa é uma reação pontual ou é possível que haja um momento realmente de muita turbulência que pode durar semanas e semanas até que haja alguma negociação, talvez, entre países, enfim, o que pode acontecer? Essa é uma questão que tem deixado muitos dos líderes europeus sem dormir, Thiago. Inclusive, a gente vê que assim como no Brasil há aqueles mais otimistas e outros mais pessimistas, também aqui as opiniões se dividem. Uns dizem que com as duas maiores economias do mundo batalhando economicamente, isto faz com que outros países ganhem a oportunidade de expandir os seus mercados e se tornarem alternativas mais viáveis, mais competitivas em determinados países. Outros pensam que a alternativa ela é catastrófica e, dependendo do mercado consumidor chinês e norte-americano, assim como das próprias importações desses países para suas próprias indústrias, os europeus vislumbram que este ano, que já tinha projeções econômicas negativas, né, muitos países crescendo muito pouco, aí na faixa do 0,5%, máximo 1%, no caso aqui da Alemanha,
eles acreditam que todos esses cálculos possam ser revistos e colocados para baixo, o que traz um grande desânimo para a população europeia, que já enfrenta uma inflação alta, um alto de custo de vida e também situações políticas não resolvidas no âmbito interno, quando a gente vê a guerra da Ucrânia ainda não resolvida, as questões migratórias e, portanto, os Estados Unidos e a China são mais um agravante a essa situação. Obviamente que as reuniões em Bruxelas já estão marcadas para a semana que vem, no bloco europeu como um todo, além de vários líderes individualmente tentarem buscar Donald Trump para uma conversa um pouco mais pessoal. Tanto a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, quanto o futuro chanceler aqui da Alemanha, Friedrich Merz, já deram sinalizações que vão fazer esta abordagem para tentar poupar os seus países de uma sangria econômica maior. A gente vai ficar de olho nisso também. Semana que vem vai ser agitada. Luca Bassani, bom descanso para você. A gente volta a falar na programação e, claro, sempre de olho nas tarifas, e daqui a pouco a gente fala sobre as consequências ao agronegócio aqui no Brasil. Será que pode ser uma oportunidade esse momento? Daqui a pouquinho. Eu vou chamar já os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e também o nosso Cristiano Vilela, conosco também, mais uma vez aqui no Jornal Jovem Pan. Tudo bem, Deise? Boa noite para você, bem-vinda. A gente falou muito ontem, sobre as medidas que foram adotadas pelo governo dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos estão achando que o mundo ainda está no século XIX ou nos anos 80, ainda um pouco mais recente. E é curioso que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dê essa declaração dizendo que a resposta da China foi a pior possível. É saber qual resposta que o governo americano esperava depois do anúncio dessas tarifas. Bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite, Cristiano. Os Estados Unidos apostou e a China foi lá e dobrou a aposta, né? E o que a China fez não foi um movimento só estratégico, né? Não foi só econômico, mas foi lá e endureceu diante da retórica do Donald Trump, impôs essas tarifas de 34%, ainda continuou ameaçando, né, com novas retaliações, e aí Pequim sinaliza que está disposta a sustentar uma guerra comercial prolongada. E mais do que isso, Thiago, Cristiano e amigos da Jovem Pan, eu acredito que a China, a partir de agora, ela está disposta a testar os limites da agressividade do Donald Trump nos Estados Unidos e fora dele, né? Então é um jogo de xadrez geopolítico mesmo, né? O Trump aposta nesse discurso protecionista como uma forma de seguir mobilizando a sua base, enquanto a China ela responde com uma pressão direta sobre esses setores sensíveis, como o Luca falou, da economia americana, né? Como a indústria tecnológica, e aí restringe essas exportações de terras raras. Agora, essa troca de hostilidades, ela reflete também um mundo cada vez mais multipolar, em que as potências elas buscam reposicionar a sua influência sem recorrer às armas, mas a tarifas, a cadeias produtivas e as sanções, né? No fundo, o que está em jogo não são só os produtos ou as tarifas, mas a liderança do sistema internacional do século XXI, né? O Thiago, você perguntou ali para o Lucas se a gente deve esperar próximas semanas tensas. Eu acredito que as próximas semanas e até os próximos meses eles devem ser muito tensos, né? Diante do que a gente está vendo pelo Donald Trump e por essa reação muito forte da China. Sem dúvida, e saber como tudo vai se ajeitar. E, Vilela, de uma certa maneira, a Deise fala de uma guerra comercial e não deixa de ser também uma espécie de guerra fria, né? Porque é um conflito comercial, mas há uma ampliação da tensão geopolítica entre os países. Bem-vindo, boa noite para você. Exatamente, Thiago, uma ótima noite a você, a Deise e todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan. Olha, e a Guerra Fria, nesse momento histórico, ela tem outros componentes. Ao invés do perigo da bomba atômica, o perigo das retaliações econômicas em um mercado extremamente globalizado, que foi ampliando os seus laços, especialmente ao longo dos últimos 30 anos, e que agora sofre esse chacoalhão. E num contexto como esse, é que se abre oportunidades para que países como o Brasil não percam talvez uma janela histórica que permita o desenvolvimento do ponto de vista econômico, da amplitude maior ainda dos seus mercados, das suas relações comerciais. Para isso é importante, primeiro, que elementos ideológicos não venham a cegar o Brasil nesse momento. É importante ter muita calma e muita racionalidade na construção das medidas comerciais em relação aos demais países. E segundo, é importante o Brasil se preparar para ter condições de eventualmente assumir determinadas produções que acabem se encarecendo, por exemplo, no Sudeste Asiático, em outras regiões do globo, onde o Brasil tem que ter uma estrutura
estrutura muito mais interessante para eventualmente assumir determinadas produções do ponto de vista agro, enfim, de diversos segmentos e com isso possivelmente aproveitar essa oportunidade. Agora, para isso o país precisa ter uma economia estabilizada e segurança jurídica, senão acaba não aproveitando isso que pode ser uma grande oportunidade.